Olá, bom dia! No último trimestre, nós ouvimos histórias vindas da divisão sul-americana, a nossa divisão. E nesse trimestre, nós iremos atravessar o oceano. Vamos em direção à divisão do sul do Pacífico, aonde iremos conhecer novas histórias e entender como as nossas ofertas missionárias têm ajudado e ainda irão ajudar em diversos projetos realizados nessa divisão. Vem comigo! Está começando mais um Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões. Conquistando os pais alcoólatras. Os pais de Thalita Royato eram alcoólatras e viciados em jogos de azar. Eles viviam em Gorocá, uma cidade montanhosa em Papua Nova Guiné, e ocupando muito tempo em satisfazer os vícios, costumavam se esquecer da sua filha de 8 anos em casa. Por isso, acharam muito bom quando uma bondosa vizinha pediu para adotá-la. A vizinha levou a pequena Thalita para sua casa e ensinou a ela a lhe chamar de mãe. Certo dia, 5 horas da manhã, Thalita se acordou com o despertar do relógio e viu sua mãe levantar-se da cama e ajoelhar-se. Ao falar com Deus, ela ouviu mencionar o seu nome. Em seguida, pegou um livro da capa preta e leu demoradamente. No dia seguinte, o alarme despertou no mesmo horário. E mais uma vez, Thalita observou sua mãe levantar, orar e ler a Bíblia. A sua mãe mais tarde receberia várias visitas e daria conselhos para soluções de problemas pessoais. A mãe de Thalita orava e compartilhava os conselhos inspirados daquele livro que Thalita descobrira ser a Bíblia. Thalita começou então a imitar a sua mãe. Então, cada vez que o alarme tocava, ela se levantava, se ajoelhava, orava e depois também lia a Bíblia. Enquanto ela orava, ela lia a Bíblia, ela começava a testemunhar de Jesus e começou a comprovar que Jesus respondia às suas orações. Então, cada vez mais, Thalita começou a acreditar em Deus. Os anos se passaram, Thalita cresceu e foi batizada aos 17 anos. Muito tempo depois do batismo, a mãe informou que ela precisava voltar à casa dos pais biológicos. Você tem certeza? Thalita perguntou em prantos. Quer mesmo que eu volte? Com lágrimas nos olhos, a mãe disse que era uma decisão muito difícil, mas acreditava que era a coisa certa a fazer. Como você aceitou Jesus? Chegou o momento de mostrar a seus pais o Salvador, disse. Thalita foi morar na casa dos pais, que a receberam com surpresa. Embora ele estava muito feliz com a volta da filha, eles não queriam ouvir falar sobre Jesus. Sempre quando ela falava algo, ele murmurava algo grosseiro e se afastava. Depois de estar estabelecida na casa, ela fez amizade com seus 3 irmãos, que não conhecia. E não perdeu o seu bom hábito de acordar às 5 da manhã, ler a Bíblia e orar. Ela tentava conversar com os pais sobre o que lia, mas eles recusavam ouvir. Mas quando eles dormiam, ela se aproximava da cama deles, lia histórias bíblicas e orava por eles, sempre se lembrando do que a mãe adotiva dissera. O trabalho de conversão não é nosso, é obra de Deus. Depois de 1 ano, a mãe concordou em ir à igreja, mas receava que os membros da igreja fossem zombar dela, pois todos sabiam que era viciada em bebidas alcoólicas e jogos de azar. Thalita tranquilizou. Deus vê o coração, diz ela. Quando Jesus esteve nessa terra, misturava-se com pessoas como você. Por isso, não se preocupe com o que os outros podem falar. Existe alegria no céu quando um pecador se arrepende.
A mãe adotiva de Talita ficou muito feliz ao ver a mãe biológica na igreja e cumprimentou e as 3 crianças com um grande abraço. E disse: não se preocupa se alguém te julgar. Deus vê o teu coração e tem um grande plano na sua vida. O pai nada falou. Ao sair da igreja, Talita convidou sua mãe a se unir a eles, mas ele recusou e disse: você é só uma garota, não me diz o que fazer. Então Talita leu, em Daniel 4, 28 e 37, que o rei Nabucodonosor teria se transformado em um animal para que o conhecesse. Então, Talita resolveu mudar o foco de sua oração em favor de seu pai, dizendo assim para Deus: querido Deus, se o Senhor transformou o rei Nabucodonosor em um animal para que conhecesse o Senhor como Deus, por que o Senhor não transformaria meu pai, que é um homem comum? Então ela finalizou a sua oração dizendo assim: por favor, assim o faça. Pouco tempo depois da oração, o pai dela foi preso. Ele trabalhava como engenheiro elétrico e, por não concluir um serviço que já estava pago, o contratante então o enviou para a prisão. 3 meses depois ele foi solto e começou a participar da classe. Talita ficou muito feliz. Porém, um mês depois, o seu pai veio a falecer de febre tifoide aos 45 anos. Ela, sem entender o que aconteceu, ela desejava que toda a sua família frequentasse a igreja aos sábados. Mesmo embora ela estivesse triste, mas ela ficou muito feliz, porque Deus ouviu sua oração. Nem sempre acontece o que desejamos, mas o caminho de Deus sempre é perfeito. E ela diz: eu desejava que meu pai se tornasse adventista, para que nós fôssemos juntos à igreja como família. Mas isso infelizmente não aconteceu. Porém, eu sou grata porque ele morreu acreditando em Jesus. E quando Jesus voltar, toda a família estará no céu. A mãe dela continua frequentando a igreja e em breve será batizada. Os irmãos dela também estão participando dos cultos. Talita tem 19 anos e estuda pedagogia. Ela é feliz por ter 2 mães, a mãe biológica e a mãe adotiva. E ela diz: agradeço a Deus todos os dias por minha mãe adotiva, que me ensinou a ser uma discípula ainda pequena. Agora faz parte de mim testemunhar de Cristo por onde quer que eu for. Há 3 anos atrás, parte da oferta trimestral ajudou a construir salas de escola sabatina na cidade em que Talita mora, em Papua Nova Guiné. E nesse trimestre, parte da oferta do 13º sábado irá novamente ajudar em projetos missionários realizados na divisão do Sul do Pacífico. Seja